Shalom, shalom, que bom que você chegou aqui no jardim, você é muito bem-vindo, você, seus amigos, sua família, muito bom, você de perto e você de longe, que shalom do Senhor invada a tua vida, invada a tua casa, Deus tem muito para você. Nós temos muito para conversar hoje, mas antes da gente iniciar, eu vou dar aí uns minutinhos para você fazer algo muito importante. Se inscreva no canal, já dá um like nesse vídeo e ativa o sininho da notificação, porque eu quero muito que você esteja por dentro de tudo que está acontecendo no jardim semanalmente. Sempre você vai receber um recadinho de uma mensagem nova de Deus para o teu coração. Muito bom. Agora que você já faz parte do Jardim Secreto, quero convidar você para falar com Deus nessa hora e com certeza, o Senhor é presente, o Senhor é maravilhoso, a bondade de Deus é extravagante e Deus tem muito para falar conosco. Quantos de nós estamos aí aflitos, preocupados? E deixa eu te dizer, Deus é Deus, Ele continua no trono, Deus não para de reinar, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Então vamos falar com quem sabe, vamos falar com quem pode e vamos falar com este Deus que é presente. E quando você fala em nome de Jesus, pode ter certeza, você vai ouvir a voz de Deus, você vai ter respostas, direções. Perto está o Senhor de todo aquele que o busca. Então, neste momento, quero que você coloque o teu coração diante do trono da graça de Deus. Vamos falar com Deus e vamos ouvir a voz de Deus aqui no jardim. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante do teu trono. Senhor amado, obrigada, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor amado, mais uma vez, Senhor, poder receber esta pessoa tão amada do Senhor aqui no jardim, junto comigo, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor tome a atmosfera do jardim, onde quer que ele esteja chegando agora. Senhor, seja qual for a cidade, o estado, que o jardim estiver chegando ou até mesmo fora do Brasil. Senhor amado, eu te peço agora que essa atmosfera, Senhor amado, Senhor, aqui onde eu estou e onde essa pessoa está, no jardim secreto, seja agora tomada pela tua presença, pela tua glória. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ensina, Senhor amado, a remir, Senhor, remir o tempo, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que, Senhor, este tempo seja tão proveitoso, Senhor, tão proveitoso, Pai. Senhor, tu sabes como essa mulher chegou no jardim hoje, como este homem chegou no jardim hoje, como essa família está, Senhor. Pai amado, o Senhor, Pai, é médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Senhor é Rei dos reis, Pai. Tu és, Senhor amado, a resposta para todas as pessoas, Pai. Tu és o prometido das nações. Senhor amado, no Senhor, Pai, no Senhor nós nos refugiamos. Pai, eu te peço agora inspiração, Senhor amado, para ministrar a tua palavra. Eu te peço agora, Deus, que aquilo que o Senhor quer falar hoje no jardim, Senhor, tenha liberdade de falar, Senhor. Fala, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, te pedindo, Deus, que em nada eu te atrapalhe, Senhor, mas que a tua voz seja ouvida no jardim. Senhor amado, somente a tua voz. Senhor, as tuas ovelhas ouvem a tua voz. E se tiver, Senhor, alguém que entrou no jardim hoje, que ainda não é uma ovelha tua, Senhor amado, que hoje essa pessoa possa ouvir a tua voz e se tornar, Senhor, ovelha do teu aprisco. Cuidado por ti, Senhor, a partir deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom ter você aqui no jardim. Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto maravilhoso. Você que está chegando hoje pela primeira vez no canal, você, por favor, você que já se inscreveu, depois você vai ter
todas as mensagens, né? Todas as partes dessa mensagem gravadas, aí você tem acesso, pode ir lá, confere, Deus vai falar muito com você. Mas hoje nós vamos finalizar a festa do Purim, então eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus comigo em Esther, capítulo 9, e nós vamos deixar o Espírito Santo falar conosco através da sua palavra, amém? Então, alguns versículos aqui eu vou ler com você e nós vamos ouvir o que Deus tem para hoje, porque a Bíblia, o que Deus fez, é um testemunho de Deus, né? Então, o que Deus fez no passado, Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer amanhã, porque Ele é imutável, Deus não muda. Capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se dele, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Olha só o que aconteceu aqui, né? No dia em que os inimigos dos judeus esperaram apoderar-se dele, aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. No dia em que o inimigo estava com toda certeza, todos os planos já estavam feitos, tudo já estava executado na mente do inimigo. E naquele mesmo dia, o contrário aconteceu. Naquele mesmo dia. Olha, se você der uma olhada aqui no livro de Esther, algo muito interessante, é o único livro que você vai ler assim de ponta a ponta, você não vai ver o nome de Deus aqui. Só que ao mesmo tempo você vê Deus operando em todos os capítulos, do 1 até 10, você vê um show, mas um show mesmo de manifestações de Deus, né? E o que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes você pode estar orando, clamando, buscando a face de Deus e ao mesmo tempo olhando ao redor e parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está respondendo, parece que Deus nem está. Mas olha, não se deixe ser enganado, não se deixe, não permita este pensamento dentro de você, porque perto está o Senhor de todo aquele que o invoca. Aqui no livro de Esther nós vimos orações, nós vimos jejuns, nós vimos estratégias, nós vimos tantas coisas aqui acontecendo, Deus orquestrando todas as coisas. E o que estava no coração de Deus aconteceu, mas o que estava no coração do inimigo não aconteceu. Por isso, como eu tenho dito aqui, vença no jardim, no poder da oração. Se levante para clamar, se levante para celebrar o Senhor. Nós estamos aí caminhando, hoje é a 5ª parte dessa mensagem e nós vimos que o ápice de toda essa história aconteceu num banquete. Então, faça um banquete com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Celebre o Senhor no meio da guerra, porque Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar conselhos, como Ele fez com Esther, como Ele fez com Mordecai. Ele fará com você, Ele fará com a tua família, porque Ele opera não por nossa bondade, nossa força, mas Ele opera porque Ele é bom. Deus é bom.
Deus é bom, Deus, a bondade dele é tão extravagante e ele faz as coisas dependendo dele mesmo, né? No conselho da sua vontade, Deus opera. Então, vale a pena você não desistir de orar. Ao homem é realmente requerida a oração. Ore, fale com Deus. Exatamente no dia que o inimigo estava contando com a derrota total, com a retirada, né, do povo de Deus da terra, com a retirada não só do povo, mas do próprio Deus, né, como se isso pudesse acontecer. Isso ninguém nunca conseguiu, não está conseguindo e jamais conseguirá tirar Deus da terra. Então, o que cabe a nós buscarmos a Deus e não entrarmos nas contendas, deixar o sol se pôr sobre a ira, né? E não resolvemos nada com isso, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, entendamos a guerra que nós estamos vivendo, ela é mundial e nós temos armas poderosas, mas muitas vezes estamos deixando as armas poderosas de lado e usando armas carnais e estamos perdendo batalha por falta de usar a arma certa. E Deus nos dá armas poderosas na palavra dele. Então se levanta em oração, porque o que Deus fez aqui, Deus quer fazer hoje na nossa geração. A nossa luta hoje não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Há uma guerra de algo invisível, com algo invisível. Está aí um vírus para dizer isso. Né? Eu falo assim que muitas vezes Deus desenha para a gente, para que a gente possa entender o que está acontecendo. É uma guerra, né, de um inimigo invisível, poderoso. Não estamos aí querendo falar, não, isso não é nada. Não, é uma guerra, é um inimigo poderoso, é um inimigo que tem ceifado muitas vidas, mas olha, diante de uma guerra com um inimigo invisível, não use armas carnais, use armas espirituais. Se coloque diante da presença do Rei, porque o que Deus fez aqui, Ele está pronto para fazer nos nossos dias também. Deus está pronto para mudar a situação, Deus está pronto para trazer algo que vai assustar o inferno, algo que vai assustar até mesmo a gente, porque eu lembro aqui falando com você de um dia que Pedro estava preso, né? E a igreja estava lá orando, usando arma espiritual, orando fervorosamente, a Bíblia diz. E estavam lá reunidos numa casa e orando, e de repente alguém bate na porta. E uma menina foi até a porta para ver quem era, e quando ela viu, a alegria dela foi tão grande, que ela não conseguiu abrir a porta. Ela deixou a pessoa lá do lado de fora e foi correndo contar para a igreja que estava reunida lá orando. E ela disse, é o Pedro que está aí, né? E o que a igreja que estava orando fervorosamente para que ele fosse solto, qual foi a reação dessa igreja? Não pode ser ele, deve ter sido o anjo de Pedro que você viu, né? E Pedro então teve que insistir em bater naquela porta para que assim eles pudessem ir lá então e finalmente abrir a porta para ele. Assustou a igreja. O que Deus fez assustou com certeza o inimigo. No dia seguinte procuraram lá Pedro, onde que estava Pedro, né? E ele saiu, né? Ele saiu de uma prisão, de um cárcere, onde os carcereiros estavam lá de plantão trabalhando, mas ele saiu assim mesmo. Ele passou pelos portões, passou pelo portão de ferro, passou pelo portão da cidade e ninguém pôde parar. E quando Deus age, ninguém pode impedir. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Agora, muitas vezes nós estamos deixando o testemunho do Senhor de lado e estamos aí entrando nas bagunças,
Um dia alguém me disse algo que eu carrego comigo e sempre compartilho com quem eu tenho oportunidade. E a pessoa me disse o seguinte: deixe qualquer pessoa entrar na tua paz, mas não entre na confusão de ninguém. E muitas vezes nós estamos entrando em confusão, né? E não estamos usando aquilo que está disponível em Deus para nós. E hoje eu tenho sim uma mensagem de Deus ao teu coração. Volte a usar as armas de Deus, volte a usar as armas espirituais, volte a orar, volte a crer, volte a jejuar, volte a ser fervoroso em Deus, mas se levanta, o nosso Redentor vive e por fim se manifestará. Tudo isso já estava acontecendo no mundo espiritual. As coisas já tinham transicionado, mas no natural parecia que nada estava acontecendo, mas no espírito Deus já sabia a data que o inimigo preparou para o extermínio dos judeus. Era a data que ele também tinha reservado para uma grande vitória. E uma vitória que você vai ver aqui, essa vitória que é a festa do Purim, ela foi liberada, né, para o povo judeu, mas não como um evento, não era só para celebrar naquele dia, não era só uma vitória. O que estava acontecendo aqui? Eles entenderam, a festa do Purim foi uma decisão do povo. Não foi como uma outra festa, como por exemplo a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste, as outras festas dos tabernáculos, festa das trombetas. Não foi como uma dessas festas que Deus trouxe, Deus falou, celebra essa festa. A festa do Purim foi uma decisão do povo, porque viram o que Deus fez e decidiram então, aceitaram o que Esther falou, que Mordecai falou, que essa festa não seja só hoje, que essa festa seja todos os anos, que todos os anos você possa lembrar que Deus faz isso, Deus responde, Deus traz o inesperado na terra, Deus traz o poder de celebrar a vida e Deus está anunciando isso exatamente num tempo de pandemia, num tempo de decretos de morte espalhado por toda a face da terra. Deus está trazendo um novo som na terra, Deus está trazendo um povo que clame, um povo que dobre os seus joelhos, um povo que jejua, um povo que ora, um povo que entende que Deus pode mudar qualquer história. Então, em nome de Jesus, que o livro de Esther seja mais uma vez lido por você, que o livro de Esther seja mais uma vez um testemunho do Senhor para a tua vida, que Deus responde. Agora, é muito interessante isso, Deus responde. Agora, o que é que nós estamos falando para Deus responder? O que Deus responde? Deus responde a tua oração com fé? Responde. Deus responde o teu jejum no secreto para Ele, não para que as pessoas estejam vendo, não para que você possa sair, olha, eu estou jejuando agora, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não, Deus responde no secreto. Não é à toa que você está aqui no jardim secreto. Deus está te chamando para você ter o seu tempo com Ele, porque se você busca Deus no secreto, Deus vai responder você no meio de muitos, no meio dos teus inimigos. E guarda sempre, né? Eu gosto sempre de dizer, os teus inimigos não são homens nem mulheres. Os teus inimigos são principados e potestades. Não perca tempo lutando com homens, não perca tempo lutando contra a carne. Só tem uma carne que nós temos que lutar e essa é a nossa. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Essa é uma guerra legítima, bíblica. É a guerra do espírito contra a carne. Então, essa guerra sim. Então, eu preciso lutar contra a minha carne. Mas passou disso,
A minha luta, a minha guerra não é contra homem nenhum, contra mulher nenhuma. Então, queridos, em nome de Jesus, muito tempo nós estamos perdendo, muito tempo, e tempo não volta, tempo não volta. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal forma que eu obtenha um coração sábio, porque muito tempo é perdido nas brigas, vemos um negócio errado, tá errado, todo mundo já viu, prossiga. Agora vamos parar e vamos gastar meses falando daquilo que foi falado que estava errado? Não, prossiga, vá em frente, não fica gastando tempo comentando com aquilo, mas aquilo foi errado, tá bom, todo mundo já viu, prossiga, não dá tempo de perder tempo, tempo é precioso. E aqui, todo o desenrolar do livro de Esther tinha um tempo marcado. Foi um decreto tinha sido escrito por Amã. Amã, ele usurpou a autoridade que lhe foi concedida e ele fez um decreto para matar os judeus, e ele tinha a condição de usar o anel do rei, e ele fez isso, né? Então, ele colocou, quando você vê aqui, no dia que aconteceu a morte lá dos judeus, no mesmo dia, Amã já não estava mais na terra, ele já estava morto, ele já tinha sido enforcado, lembra? Ele foi enforcado na mesma forca que ele preparou, né? Mas ele não estava mais, mas o decreto estava vigente, tinha uma data marcada. Então, queridos, tem uma data marcada para todas as coisas debaixo do sol. Então, muitas vezes nós estamos aí perdendo tempo com coisas que são inúteis, que não vão edificar ninguém, que não vai ajudar nada, né? Então, enquanto isso, tem coisas que estão com dias marcados, e Deus quer fazer isso na nossa história. Deus quer realizar de novo, e eu chamo com toda a minha fé em Jesus Cristo, eu chamo esse testemunho do Senhor para que aconteça na nossa geração, que no dia em que estava tudo preparado pelo inimigo, nesse mesmo dia, o contrário vai acontecer. Eu chamo esse testemunho do Senhor de volta, e eu quero que você possa chamar esse testemunho do Senhor, porque se Ele fez um dia, Ele faz de novo. Quando os judeus se levantaram, então um grande terror caiu sobre todo o povo. Esse terror veio de onde? Esse terror não era um terror do inimigo, não, era um terror de Deus. Deus, queridos, Deus assusta, né? É besteira o homem achar que pode lutar contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Senhor dos Exércitos, porque Ele assusta, e o terror dele se espalhou. As pessoas, os inimigos não tinham força de lutar, porque Deus liberou poder sobre o seu povo. E aí muitos morreram nessa guerra, muitos inimigos morreram nessa guerra, inclusive os 10 filhos de Amã, aquele que era o pivô de toda a história, né? Que já não estava mais na terra, mas agora os seus 10 filhos morreram também. A casa de Amã foi totalmente vitimada ali nessa guerra. Agora, o rei procura Esther de novo, e ele conversa com Esther, e ele diz, né? Aqui, vamos comigo lá no versículo 11, no mesmo dia o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Susã. O rei disse à rainha Esther: na cidade de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, olhando para Esther, ele pergunta: e agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda outro desejo? Será concedido. Não é? Esther então olha para ele e diz: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Susã que também amanhã façam o segundo decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então,
aqui, né, se falar assim, puxa, mas eles já estavam mortos e foram pendurados, seus cadáveres foram pendurados em forca, né? O que é isso, né? O inimigo, aqui, a casa do inimigo, não só houve uma grande vitória contra a casa do inimigo, mas eles foram expostos à vergonha pública. Quando nós vemos a palavra de Deus dizendo a respeito de Jesus Cristo naquela cruz, né? Ele expôs principados e potestades à vergonha pública. É isso que o nosso Deus pode fazer. É isso que o nosso Deus quer fazer. Agora, como é que Deus age na terra? Deus age na terra com o povo que busca a sua face. O Senhor diz na palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer fazer isso na nossa geração, né? Expor, não só derrotar o inimigo, mas expor a vergonha pública, né? E assim foi feito essa festa, e essa festa, ela até hoje, anualmente, ela acontece no meio do povo judeu. Essa festa, a festa do Purim, ela se tornou por decisão uma festa anual, por decisão. E agora que estamos chegando no final desta mensagem, uma mensagem com 5 partes. Não atingiríamos o objetivo se nesta 5ª parte, depois de ouvir o que ouvimos e meditarmos no que meditamos, se nós não tomássemos uma decisão. A festa do Purim foi uma decisão do povo de Deus, uma decisão de celebrar os feitos do Senhor. O general de guerra que deu estratégia, que ensinou o que falar, ensinou o que fazer, ensinou como que eles poderiam ter essa vitória no meio de um banquete. Deus levantou ali, uma mulher levantou, mas olha só, ela se levantou, a rainha Esther se levantou porque Mordecai foi lá e se posicionou. Então, essa guerra, querido, não é uma guerra que Deus vai usar só as mulheres, Deus vai usar só os homens, não, nada disso. Deus vai usar um povo que decide vencer no jardim. Um povo que está dizendo não para a morte e um povo que está dizendo sim para a vida. O último inimigo a ser vencido será a morte. Hoje nós estamos dentro de uma pandemia em que a terra tem vivido luto, mas anima o teu coração, porque a Bíblia diz que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, mas será vencido. Mas hoje, celebre a vida, decida se levantar e pedir a estratégia de Deus. Que Deus te use como Ele usou Mordecai, que Deus te use como Ele usou Esther. A Bíblia diz aqui que Mordecai, ele cresceu, o rei o exaltou, ele cresceu no meio do povo, ele ficou famoso. Mas deixa eu te dizer, sabe qual foi a fama? Não foi glória para ele, mas olha, eu vou encerrar dizendo, ele era estimado pela multidão dos seus irmãos. Por quê? Porque ele procurava o bem-estar do seu povo e trabalhava pela prosperidade da sua nação. Que assim seja.
assim seja os Mordecais que Deus quer levantar nessa geração, que assim seja o povo que Deus quer levantar nessa nação, que você não esteja buscando uma outra história a teu respeito, mas que você seja usado por Deus com uma história como essa, linda, que procure o bem-estar do povo e trabalhe pela prosperidade da tua nação. Agora, como foi que ele fez isso? Quais foram as armas? Ele participou da escrita de decretos? Participou. Ele disse não para aquilo que tinha que ser dito? Não disse. Ele disse sim para o que tinha que ter dito? Sim, com certeza. Mas a vitória dele não foi conquistada com um braço de carne. A vitória dele foi conquistada porque ele iniciou tirando as suas vestes normais, vestes que eram aceitas na realeza, e trocou as suas vestes por panos de saco e cinza. Ele se humilhou, ele começou essa batalha desta forma e no final ele terminou engrandecido pelo próprio rei. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, seja servo, seja aquele que se põe em humilhação diante de Deus, se humilhe diante da potente mão de Deus e por final, com certeza, Ele te exaltará e você terá um testemunho a teu respeito dado pelo próprio Deus, como Deus deu a respeito de Mordecai. Deus te abençoe. Eu espero que hoje você decida celebrar o que Deus tem feito. Fica com o Senhor e eu espero você aqui de novo no Jardim Secreto. Tchau, tchau.